Mais uma vez, boa tarde agora, né, a todos os presentes, aqueles que nos escutam pelas redes sociais. Gostaria de cumprimentar o presidente Ilmar, em nome de todos os vereadores. Gostaria de trazer no nosso grande expediente uma fala muito recorrente que vem acontecendo no nosso município, que é a questão da farmácia. Por favor, Rigoberto, coloque aí na tela. Nós temos que entender, como eu falei, alguns projetos e em algumas situações, há uma parceria entre governo federal, governo estadual e governo municipal. O que ocasiona a grande maioria das filas são os medicamentos de alto custo. O medicamento de alto custo é da responsabilidade do governo do Estado. Não há sequer R$1, uma contrapartida do município de Morada Nova ou de qualquer município quando se trata de medicação de alto custo. E aí eu estou com a visão um pouco ruim, até porque a imagem é ruim, aí você pode ver, se diminuir um pouquinho, Rigoberto, você vai ver que é o que é solicitado na coluna, tem o nome da medicação, tem o solicitado e na coluna da direita o que é atendido. E dentre os itens, vereadora Gleide, tem a risperidona, que é uma medicação altamente importante, e a cada dia que passa, essa medicação ela vem sendo solicitada com frequência, porque os casos vêm aumentando, e aí o mês de outubro foi solicitado algumas quantidades, e aí eu não estou enxergando bem, mas em torno de 200, e aí não veio nenhuma. Então nós temos que entender o processo. Pronto, meu vereador presidente me ajudou. Então, o solicitado pelo município é um X, e o X não vem. Nós temos que entender o processo, porque quando nós colocamos que tem fila, tem fila, porque a demanda existe, mas nós temos que responsabilizar os entes federativos que têm a competência de mandar a medicação. E aí eu peço o apoio dos vereadores, principalmente que nós todos somos da base do governo, estou falando do governo estadual, e muito bem foi falado aqui que os vereadores de oposição estão trazendo benefício através do Marquinhos da Ana, da Soidra, são poços, são outras demandas, projetos. Por que não a gente ir atrás das medicações de alto custo, que são de responsabilidade do governo do Estado? Totalmente, 100% responsabilidade do governo do Estado. E aí nós ficamos aqui, porque tem a fila. Mas por que existe a fila? Nós temos que ir na origem do problema. Então, a origem do problema é esse. Nós temos que entender que o solicitado, porque o município é apenas um canal para que a solicitação seja realizada ao governo do Estado e o governo do Estado simplesmente mande as medicações que são da sua competência. Dito isso, eu peço a todos, mais uma vez, que nós possamos unir forças para que o Estado efetivamente possa fazer o seu papel e não deixar somente nas costas do município. O que eu ia trazer também nessa minha fala, em outro assunto, é o que a vereadora Raquel trouxe na semana passada, em relação aos números de infecção no hospital regional. Nós podemos... Pois não, vereadora, a parte concedida. Eu só não entendo, que eu quero entender agora, é que aquelas pessoas que estão na fila, elas vão para aquela fila porque se não tem o medicamento. Eu quero até... Porque, assim, aí, esse momento é quando entra a prefeitura. Não, vocês não vão vir pegar medicamento porque não existe esse medicamento. Eu entendo assim. Aí, é isso que eu quero entender. Por que elas estão ali, se realmente não tem? Mas nós estamos aqui, todo mundo junto, que nós somos da base do governo, ok? Para ir todo mundo junto atrás, porque isso não tem sentido. Essas pessoas precisam desse medicamento. E eu digo para as pessoas que quem não consegue o medicamento, vá para a justiça. Vá para a justiça. Porque tem que ir para a justiça, que isso não existe. Tem um monte de pessoas que vivem através daqueles medicamentos. Quando você não tem, como é que você vive? Você está entendendo? Então, assim, eu só quero saber isso. Por que aquelas pessoas estão na fila
Se elas sabem que não tem um medicamento, elas vão lá fazer o quê? Ok? E respondendo rapidamente, porque alguns medicamentos vêm em algumas unidades, e quem chega primeiro leva. Então, por isso tem a fila. E alguns medicamentos não vêm nada. Então, nós temos que, né, saber que o Estado está deficitário na medicação de alto custo e está sendo colocada a culpa no município, quando nós temos que dar de César o que é de César. Vereador, você me concedeu uma parte também? Com todo prazer. Corroborando com a fala da vereadora, nós vamos buscar governo do Estado e tudo. Agora, eu só queria, nesse caso dessas unidades que vem pouco, a destinação é para quem chega primeiro, não é visto o caso de quem tem mais necessidade, só para eu compreender, para a gente entender como é que funciona o fluxo, até para orientar a população que nos procura, para saber dessa questão da fila, porque eu acho que se for por ordem de chegada, você pode deixar alguns casos mais graves de fora. Eu acho que a gente tem esse controle prévio dessa situação, só para entender mesmo. Eu não posso lhe afirmar como é feito o critério de entrega, né, porque todos são cadastrados. Não sei se na farmácia eles sabem quem tem mais ou menos gravidade. Mas, enfim, o certo é que eu deveria vir a medicação para todo mundo, e não para uma parte. Voltando ao vereador, tema... me conceda uma parte? Todo, vereador. Pronto. Bom dia a todos, novamente. Eu tenho um sobrinho que ele faz um acompanhamento no Hospital de Messejana. E ele toma uma medicação, que no momento eu não estou lembrando os nomes. E todo mês é a mesma coisa. Ele vai lá, nunca tem. Nunca tem, porque ele não pode... Minha irmã mora aqui, não pode chegar lá cedo. Então, eu quero dizer que isso está acontecendo, acredito que não seja só aqui. Porque ela tem que comprar uma medicação que é mais de R$400 todo mês. E é no Hospital de Messejana, acompanhado lá. Também nunca tem. É porque ele é acompanhado lá. Ele recebe lá, mas nunca tem. Está com muitos meses, muito mesmo, que minha irmã compra toda a vida. Então, assim, mas ela vai só para os acompanhamentos, porque a medicação não adianta mais ir. Obrigada. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Então, vamos unir forças, né? Unir forças para que isso não venha a ser recorrente no nosso município. Mudando de assunto, como eu falei de infecções hospitalares, eu creio que a vereadora Raquel tenha falado, mas eu vou explicar que a gente tem números para dizer que tem muitas infecções no hospital. E nós temos que fazer um cálculo. Existe taxa de infecção. A taxa de infecção ela é numerada pelo número de infecções, pelo total de procedimentos realizados, vezes 100, para você ter uma taxa. E aí fica ao meu pensar, como há um número alarmante se nós não sabemos a taxa? Quem passou a taxa? Quem disse que a taxa está elevada? No Brasil, as infecções hospitalares elas estão em torno de 5% a 14%, são tidas consideradas normais. E segundo o Ministério, a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, as infecções normalmente estão a 10% dos pacientes que são internados. Então, se eu faço 100 cirurgias no hospital regional, teoricamente eu poderia ter 10 infecções, 10%. E nós não temos esses números de infecções hospitalares para que seja considerado um número elevado. Então, eu creio que a vereadora possa ter falado pelo o tom de alguém por lá do hospital ter falado para ela que tinha muita, mas, na verdade, pode ter um caso dentro da normalidade que ocorre em todo mundo. E aí eu quero dizer que infecções hospitalares elas vão incorrer na gestão do Glauber, na gestão do Vanderlei, na gestão da Nayara e de quem quer que seja o prefeito, porque acontece em todo mundo. Então a gente pode ter mais um pouco de prudência, porque alardeia a comunidade moradinovense, vixe, o hospital está cheio de infecção, vou nem me operar lá mais. Então nós temos que ter números, critérios, para que nós possamos não somente dizer que tem a infecção, que está cheio, mas o cheio quanto? Nós temos que quantificar para que nós possamos dizer que tem ou não muitas infecções. Temos que deixar claro isso. Com relação... Vereador, por favor, me conceda uma parte, até Prazer. Para a gente deixar bem claro que se pegar nos anais da casa,
nós vamos ver que, na minha própria fala, eu disse, ai de mim querer alarmar a população. Mas fato é que a população chega, né? Realmente, Vossa Excelência coloca como se alguém tivesse passado informação, mas são pessoas que estão denunciando, pessoas que têm aqui fotos no meu celular de feridas cirúrgicas, como eu falei muito bem na minha fala, que também depende do pós-operatório, do pré, do pós e do trans e do pós. Porém, o que me preocupa e que nos alerta é a situação de não ter um alvará sanitário, é de ter deparado com o hospital regional com a situação onde a rouparia não está funcionando com os produtos que são essenciais para esterilizar uma roupa, porque não é aquele produto que é para ser usado nas normas técnicas, é você ter máquinas de secar roupa que vão para o centro cirúrgico no prego e as roupas serem estendidas no varal, no chão. Então, são situações que levam a crer que alguma coisa pode estar ligada à outra, até porque o que falta aqui na Câmara, que eu já coloquei muito bem, é informação. Nós solicitamos a vinda do secretário aqui, nós solicitamos documentos para que a gente possa juntar e para que a gente possa saber, entender, ter um pouco de entendimento. Então, é isso que nos repara, é isso que é a nossa realidade. Então, diante de fatos, em nenhum momento eu disse que estava maior do que o número do Estado, mas que tem aumentado, e o que não me preocupa é a situação encontrada em locos. A situação encontrada em locos que pode ser causa. Então, o que a gente está buscando aqui é informação, é conhecimento e, principalmente, soluções para pequenas coisas que podem parecer despercebidas, passar despercebidas, mas que pode ser causa ou pode ser um problema encontrado. Então, a gente precisa buscar soluções. Então, só quero dizer a Vossa Excelência que estamos aqui buscando melhorias e para ajudar também o município, claro. Pronto, então... Vereador Roberto, por gentileza, uma parte. Vereador Roberto, primeiro agradecer Vossa Excelência pela parte, né? Eu trouxe realmente os vídeos, inclusive eu estive lá ontem à noite, e eu jamais, em nenhum momento, eu culpei exclusivamente o município. Eu coloquei aqui questão de organização, que eu acho que está faltando organização, sim. Eu acho que está faltando informação à população, sim. E eu sei que a questão da PPI, alto custo, é a união de Estado, município e União, certo? Mas que tem também o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que não impede o município de fazer investimentos com relação àquela medicação faltante. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, o que eu coloquei na tribuna hoje, é que o município ele precisa também priorizar o que é urgente. Se está faltando a medicação, se o que está vindo do Estado não comporta, o município tem que buscar mecanismos, criar estratégias para atender a população. O que não pode é o quê? Filas e mais filas, as pessoas morrerem por falta de medicamento, atribuindo a questão que o Estado não mandou, que o Estado não tá repassando, enfim. Como Vossa Excelência apresentou aqui, que teve um mês que o município solicitou 800 e poucos Respiridona e não veio nenhuma. Né? E aí faz-se o quê? Cruza-se os braços e deixa essas crianças sem medicação nenhuma? Então, assim, se tem um RENAME, que é a Relação Nacional de Medicação, e o município pode adquirir, inclusive, com recursos próprios, por que não priorizar? É mais ou menos nesse sentido a minha fala. Obrigado, vereador. A gente fala aqui tanto em responsabilidade fiscal, tanto em gastar dinheiro público de uma forma adequada. Você pede 800 coisas para o Estado, pensando que vem, como é que o município vai tirar esse dinheiro de uma hora para outra e comprar de uma hora para outra. Então, assim, tudo é muito fácil quando você quer fazer um discurso, mas a realidade é completamente diferente. O município não está preparado, se é uma competência do Estado, para comprar 800 caixas de risperidona. Então, assim, a gente tem que saber separar. Mas, voltando ao caso de infecções hospitalares, e aqui eu trago que as roupas de varal, as secadoras quebradas, as máquinas... Eu tenho 2 minutos. Concedo meu tempo, tá. As máquinas de lavar, as secadoras quebradas, as desinfectoras, os produtos de colocar na máquina. Não quero justificar o que aconteceu quando Vossa Excelência bem tirou as fotos, porque hoje mesmo eu passei lá na rouparia e problemas ainda tem, mas que hoje a secadora está funcionando, hoje a máquina de lavar está funcionando e os produtos estão sendo
com pouca quantidade, mas está sendo compra. Então, assim, a gente tem que entender que problemas em uma administração pública, ele acontecem em todas as gestões. E eu não vou me furtar de dizer à prefeita que ali tem que melhorar, porque da forma que nós pegamos, com a autoclave quebrada, que não tinha uma peça dentro dele, que o material do ano passado era todo esterilizado na Fundação São Lucas, glória a Deus, Fundação São Lucas, se não fosse esse hospital, nem cirurgia teria no município de Morada Nova, no ano passado. Então, todo o material que era necessário fazer esterilização, ele era quebrado, não era feito no hospital regional, porque o autoclave não funcionava. E eu não lembro de alguém aqui ter falado, de alguém aqui ter reclamado, vamos consertar esse autoclave, vamos consertar aqui a desinfectora, que até hoje, desde que foi colocada lá, nunca funcionou, nunca. Por quê? Porque as instalações elétricas daquele hospital, elas não são adequadas para receber a máquina daquele porte. Então, nós temos que ter um pouco de critério quando nós falamos, porque está quebrado, porque está sendo assim, provavelmente é fonte de uma infecção. E quem não sabe, você sabe o que é grande fonte de infecção cirúrgica? É isso aqui, ó. É lavagem das... Pode conceder, ele veio aqui para conceder o tempo. Então, a gente tem que fazer com que os problemas sejam colocados na mesa, mas que o problema, ele já acontecia há muito tempo. Não é coisa inédita que acontece aqui no nosso município, não. São coisas que vêm se arrastando. Tempo houve para melhorar, sim, mas há coisas dependiosas, há coisas financeiramente falando, grandes. Graças a Deus o nosso autoclave está funcionando, graças a Deus a nossa secadora, a nossa máquina de lavar está funcionando. Para você ter uma ideia, e agora eu entro na questão do alvará, o alvará realmente não foi renovado, mas porque nós não temos maquiagem para fazer. Para você ter um alvará, você tem que ter todos os POPs de todos os setores do hospital, descritos, como funciona cada serviço. Simplesmente nós assumimos a gestão em janeiro, como várias outras coisas, não tinha um procedimento operacional padrão de nenhuma ala do hospital. Tudo sumiu, tudo evaporou, como passe de mágica, como o mestre dos magos. Não tinha lavagem das mãos, não tinha como você faz uma desinfecção, não tinha nada de um procedimento que deveria ser feito. E para ter um alvará sanitário, exige isso. Então, tudo que nós estamos fazendo é uma construção do zero, porque nós recebemos sem essas determinações que a vigilância sanitária exige para que nós possamos tirar o alvará. A limpeza dos ar-condicionados do hospital era realizada pelos serviços gerais, pelas pessoas que lá trabalham. E a vigilância sanitária exige que seja uma empresa específica, competente para aquele serviço. E hoje nós temos uma empresa. Não é os nossos funcionários dos serviços gerais que fazem limpeza do ar-condicionado, como era feito antigamente. Então, nós temos que ter responsabilidade no sentido de dizer por que não vem o alvará. Porque as especificações verdadeiramente que a vigilância sanitária está exigindo, nós estamos buscando. Estamos fazendo o plano de ação para que não falte nada do que a vigilância sanitária nos exige. Então, para ter o alvará, tem que ter uma empresa. Para ter alvará, tem que ter POP. Então, o plano de ação está sendo feito, está sendo muito bem executado pela direção do hospital. Nós estamos tendo muita dificuldade, porque o hospital realmente está sucateado, quer seja na sua estrutura física, quer seja na estrutura de máquinas, de bisturi elétrico, que ainda hoje nós temos que pedir à Fundação São Lucas emprestado, porque senão não começaria as cirurgias. Até pinça cirúrgica, nós demoramos a receber da gestão anterior para começar as cirurgias eletivas. Então, são vários fatores que chegam a um só, a falta do alvará sanitário. Mas aí eu digo a verdade à população, que esse alvará vai sair, que o alvará vai sair porque nós estamos trabalhando para isso.
Nós não temos nada a esconder, não temos nada a maquiar. Então, nosso trabalho ali é de fazer com que aquele hospital tenha o que ele realmente merece. Uma assistência de qualidade, infecção zero, nunca existiu e nunca vai deixar de existir. Até porque isso mundialmente acontece em parte da população. Você dá uma parte, Com todo prazer, vereador. Primeiramente, parabenizar pelo seu pronunciamento esclarecedor, certo, para a nossa população, e dizer, né, como repetir aí na tribuna, a verdade sempre vai prevalecer. E você traz temas altamente importantes para o nosso município, né, em relação ao hospital. E você, como concursado que da saúde, com certeza vai continuar a trabalhar para que esse alvará, com certeza, saia e que o hospital possa trabalhar normalmente com todo o seu potencial que pode realizar. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Sempre engrandece o nosso pronunciamento e dizendo que mais um detalhe. O controle vetorial, quando nós recebemos o hospital, há 9 meses não era feito. Quem não sabe o que é controle vetorial, é ratos, baratas, não era feito dentro do hospital. E assim que nós recebemos a gestão, a primeira coisa que foi feita foi um controle vetorial, que é um dos requisitos que a vigilância sanitária exige, né, para que o alvará seja colocado em prática. Quero terminar minha fala dizendo que nós estamos... Vereador, antes de Vossa Excelência concluir sua fala... Pois não, vereadora. Já que é o seu segundo tempo, eu gostaria aqui de esclarecer algo que fica assim, informação distorcida. E aí, como bem disse o Nino, e como eu também prezo pelas informações, quando a gente traz aqui à tribuna, pela veracidade, né, das informações. Então, eu gostaria aqui de deixar bem claro, quando Vossa Excelência fala aqui da minha fala, das fotos anteriores, eu tenho foto do começo naquele dia, e eu tenho no meu celular também, e atual, há menos de 15 dias atrás. E se chegou algum produto para desinfecção, o produto realmente para ser utilizado, deve ter sido essa semana. E o que eu relato aqui para vocês é que, quando Vossa Excelência diz que na gestão anterior quem limpava e que não existia uma empresa, eu desconheço, porque Vossa Excelência, eu acho que, como funcionário, eu acho que não atentou, porque eu, como vereadora, eu tenho conhecimento e vi algumas vezes a empresa, que eu não sei de quem é, aquela do Osail, fazendo o serviço, e ele não é funcionário nem auxiliar de serviços gerais. Todo mundo conhece ele na Morada Nova. E outras situações, que Vossa Excelência coloca muito bem, é que se faltavam muitas coisas. Realmente, o Hospital Regional falta e faltava muitas coisas. Assim como eu posso fazer um filme aqui das camas que foram retiradas daquele hospital, levadas para a Fundação São Lucas, como vários e vários outros equipamentos que foram retirados daquele hospital. E Vossa Excelência traz isso como uma resposta para a população. Então, isso não é resposta. Até porque, quando eu venho cobrar aqui um alvará sanitário, antes desse mesmo vencer, eu estive no Hospital Regional, junto com o diretor, que Vossa Excelência não estava nesse dia lá no Hospital Regional. Estive junto com o diretor 4 meses antes desse alvará estar vencido. E eu fui lá, pedi a ele atentamente para não deixar perder algo que foi tão difícil conquistar, porque realmente aquele hospital já passou por várias e várias depredações. E a gente tem esse zelo porque ele é público. Dizendo mais uma vez a Vossa Excelência que a demora do alvará é justamente por isso, pela forma que nós encontramos aquele hospital. E é tanta coisa para resolver que em 9 meses não deu. Mas estamos caminhando, temos problema. Realmente a criança nasceu. A criança nasceu. Nasceu. 9 meses já nasceu. Mas nasceu para mães moradanovenses, que tiveram seus filhos com saúde, que tiveram seus filhos bem, na mão de profissionais maravilhosos que ali trabalham, que prezam pelo bem-estar, que prezam pela humanização. Quero terminar minha fala dizendo que problemas existem, mas jamais serão maquiados, como anteriormente eram. Vereador E eu Roberto. quero terminar dizendo que os parabéns
vai para a prefeita Nayara, pelo apoio incondicional que vem dando àquela unidade, que os recursos irão chegar, que as emendas irão chegar, mas que também digo, no final da minha fala, em dizer, mudando de assunto, sobre a Estrada do Dourado tão falada. Obrigado, Lula. Vereador Roberto. Só um instante, vereadora. Obrigado, Lula. Obrigado, Eumano. Obrigado, Nayara. A estrada está a pleno vapor. E em breve ela será inaugurada. Mas por quê? Porque houve uma ação efetiva para que aquela obra acontecesse. Está cedido a parte, vereadora. Obrigado, vereador, por mais uma parte. Assim, me preocupa muito, vereadora Raquel, quando Vossa Excelência coloca que o Hospital Regional deixou vencer o seu alvará sanitário, né? E o vereador Roberto, ele coloca aqui em alto e bom som que o alvará saiu, mas que foi feita uma maquiagem. De certa forma, colocando até em xeque a credibilidade da vigilância sanitária do Estado. Porque, como foi colocado aqui em outros momentos, né, eu acredito que tenha critérios, eu acredito que nenhum órgão estadual vai liberar um funcionário porque o diretor é bonito, porque o diretor maquiou aquilo ou maquiou aquilo. Então, assim, isso me preocupa muito, já que é um órgão estadual, é um órgão que emite um documento tão sério, que mexe diretamente com a vida das pessoas, quando diz que o alvará sanitário do hospital foi emitido, mas foi emitido à base de maquiagem, né? Então, assim, isso é muito preocupante, porque mostra que o órgão não é sério. Obrigado. Infelizmente, vocês têm a mania de colocar palavras na nossa boca. Eu não disse que o alvará foi conseguido com maquiagem. Eu disse que a maquiagem ela não está sendo feita para conseguir o alvará sanitário. Presidente, eu queria o direito à minha palavra. Então, é muito bom quando você quer colocar a palavra na boca das pessoas. Não está sendo feita a maquiagem para adquirir o hospital. Eu não disse que foi feito para adquirir ano passado. Hoje não está sendo feito maquiagem para adquirir o alvará sanitário. E o que me intriga mais ainda é ver pessoas brigando hoje que não brigavam no passado. Meu muito obrigado.